Vamos fazer um tour rápido pelo Android Studio. Em cima a gente tem um menu geral. Na primeira opção, Files, localize dentro do Files a opção New. Você também pode criar um projeto novo aqui na opção New Project. A segunda opção, Import Project, serve também para montar um projeto Gradle a partir de uma versão que você fez download. Embaixo nós temos Close Project, que fecha tudo e volta para aquela janela inicial que vimos no começo do vídeo. Vamos descer um pouco para a opção Settings. Ela é bem importante, serve para personalizar e configurar a IDE do Android Studio. Vamos procurar pela opção Appearance and Behavior. E dentro dessa opção existe Path Variables. Aqui você pode criar variáveis do ambiente. E aproveitando, vamos checar se existe uma variável específica que se chama Java_Home. No meu Android Studio já existe essa variável e ela aponta para a pasta do Java JDK. Se não existe no seu computador, no seu Android Studio, clique no sinal mais no canto superior à direita do seu vídeo. Vai aparecer uma caixa de diálogos e no campo Name digite o nome Java_Home, de preferência em maiúsculo, e no campo Value, que corresponde à pasta onde se encontra o Java JDK. Lembrando que esse processo você só vai fazer caso não encontre a variável Java_Home. Caso ela já exista, continue normalmente. Bom, ainda no menu Files, na opção Other Settings, vamos localizar Default Project Structure. Aqui é possível indicar a pasta física onde se encontra o Android SDK e o Java SDK. Às vezes, você pode perder essa referência, especialmente quando importamos projetos. E aqui será o local onde você pode ajustar e corrigir esse problema. Ok, vamos fechar tudo e examinar agora o código Java na Activity. Abra novamente a Main Activity. Na primeira linha, você pode observar o nome do domínio, um ponto e o nome da aplicação. Isso corresponde em Java ao nome do pacote geral da aplicação. Isso é apenas uma forma de organização do código controlada pelo Java. Mais abaixo, observe as declarações import. Note que o Gradle criou uma série delas. Serve para inserir no código objetos, bibliotecas e funcionalidades do Java ou do Android. A classe da Activity, que se chama Main Activity, ou poderia se chamar qualquer outra coisa. Lembre-se que esse nome é definido quando criamos o projeto. Toda classe de uma Activity tem sempre que corresponder a uma declaração no arquivo manifest e vice-versa. Ou seja, não se pode simplesmente criar uma classe Java para uma Activity, sem antes declarar no arquivo manifest. Aqui, o comando import trouxe, importando para o código todos os componentes necessários para que a classe herde as funcionalidades de uma Activity. Um pequeno conselho: se você é novo em programação, vá apenas se acostumando com essas terminologias e com o tempo você vai se adaptando e assimilando tudo. Quando você herda a funcionalidade de uma Activity, sua classe obrigatoriamente tem que conter alguns métodos, e um deles é o método onCreate. Ele é disparado quando a Activity é criada. E aqui temos a oportunidade de definir uma tela de apresentação para essa Activity. Que exatamente se encontra na pasta Layout. Também aqui é o local para a criação da barra de menu. Aqui é a função que é chamada quando o menu é criado. E, por último, a função que decide o que fazer se um item do menu for pressionado. Agora vamos executar uma aplicação. Também podemos usar o termo rodar uma aplicação,
que nada mais é do que pôr a aplicação em funcionamento. Existem duas formas de fazer isso. A primeira, usando um emulador, que é um software que simula um dispositivo móvel. Você pode criar um emulador especificando o tamanho da tela, memória, acessórios. A segunda forma para executar sua aplicação pode ser conectar o seu dispositivo móvel no seu micro, com o uso de um cabo USB, e rodar a sua aplicação diretamente no seu dispositivo móvel. Bom, vamos executar. Vamos clicar no botão Run, que é este botão verde que tem a aparência de um botão Player. Ele está no meio da barra do menu superior. Você vai encontrar alguns emuladores já criados na instalação do Android Studio. Aqui vamos escolher este Nexus, que tem a API 2.3, e apenas clicar no botão OK. Vamos explicar o que vai acontecer agora. A primeira vez que um emulador é disparado, ou seja, vai ser carregado, não esqueça que ele é um software independente do Android Studio e pode levar até 4 minutos no mínimo para carregar. Vamos fazer um corte nesse vídeo e voltar quando estiver pronto para uso. Bom, finalmente o emulador já está pronto para uso e o Android Studio está livre para outra ação. Mas a primeira vez que pressionamos o botão Run, o Android Studio percebeu que o emulador ainda não estava disponível e apenas se dedicou para colocá-lo para funcionar. Mas temos que pressionar o botão Run mais uma vez. Observe que desta vez ele separa em cima os dispositivos conectados e prontos para uso e embaixo os dispositivos disponíveis. Vamos selecionar o Nexus, que já está conectado ao Android Studio. E vamos esperar. Nesse processo, ele vai compilar e construir a aplicação. Depois vai copiar a aplicação para o seu aparelho e, por último, executá-la. Esse processo também vai demorar. Vamos dar uma pausa aqui. Bom, a aplicação já está quase entrando em funcionamento. Ainda está sendo copiada por um emulador e a qualquer momento vai executar. Observe, do jeito que aparece aqui, é assim que vai aparecer no seu aparelho. Existe uma barra azul de título da aplicação. Ao lado direito da barra, estes dois pontos, que quando clicado aciona o menu. E bem embaixo, um botão flutuante. Agora vamos clicar no botão Stop para parar a execução no Android Studio. E é o botão vermelho que aparece na barra do menu. Bom, vamos parar aqui e na próxima aula vamos começar o nosso game.